Olá, mais um programa Via Saúde na Terceira Via TV. Nosso convidado de hoje é o professor, doutor, mestre em tecnologia de ensino na saúde, professor Gilson Lino, pediatra, especialista em pediatria, professor da Faculdade de Medicina de Campos. E nas horas vagas, o nosso amigo professor, doutor, mestre Gilson, também é mestre em fotografia, haja vista que ele já tirou 2 terceiros lugares na exposição de fotografia do CREMERG e um primeiro lugar, concorrendo com vários outros fotógrafos médicos amadores. Aliás, já nem é amador, já é profissional, né? Gilson, vamos falar sobre obesidade infantil, o que você acha? Eu acho que é um tema que é bastante atual, né? Hoje em dia, se nós olharmos as crianças, né, nas nossas casas, nas escolas, a gente observa de cara que existe um acréscimo considerável no peso dessas crianças e que isso vem ocorrendo ao longo dos anos, né? Trabalhos aí feitos há coisa de 5 anos ou mais já mostravam que mais ou menos 1 em cada 5 crianças no Brasil, né, estava sendo peso, né? Isso aí vai de encontro o que a gente observa no mundo como um todo, né? A tecnologia, de uma forma geral, ela facilitou o acesso do indivíduo ao alimento, facilitou o aumento da produção desse alimento e, com isso, essa disponibilidade maior associada a hábitos inadequados vem paulatinamente fazendo com que esses índices aumentem, levando principalmente às consequências no indivíduo adulto. Hoje em dia, nós como pediatras, olhamos a questão da obesidade com muita atenção e procuramos dar uma atenção especial à questão da alimentação na infância, porque já está mais do que comprovado de que a gênese das principais doenças que matam na idade adulta, ela está relacionada diretamente a essa questão da alimentação infantil e, em consequência, do desenvolvimento da obesidade. Quer dizer, o indivíduo começa a acumular gorduras, né? Começa a acumular placas de ateroma ao longo da vida, começando na infância. Com certeza. E então, na idade adulta que ele vai saber os malefícios que ele vai ter em consequência da inadequada alimentação infantil. Com certeza, né? Quando a gente fala em obesidade, a gente se depara com uma questão multifatorial, né? Todos nós temos consciência de que a genética é um ponto importante na gênese da obesidade, mas que também, além da genética, as questões ambientais e os hábitos pessoais, eles são fundamentais no desenvolvimento ou não de um padrão de obesidade, né? Ao longo da nossa evolução como ser humano, nós fomos selecionados para armazenar alimento. Nós, como animais, né, racionais, mas animais, fomos selecionados a tentar armazenar alimento para os momentos de dificuldade, para os momentos em que a gente precisava desgastar mais, né, numa situação qualquer. À medida que a gente evoluiu como sociedade e que gradativamente fomos tendo acesso a esse alimento, né, as coisas se inverteram um pouco. Então, há 30 anos atrás, mais ou menos, quando me formei, um dos grandes problemas do Brasil era a desnutrição. Onde a carência levava à morte e uma série de outras consequências. E, ao longo desses anos, esse quadro foi sendo revertido e, hoje em dia, graças a Deus, dificilmente a gente vê um paciente com uma desnutrição grave, mas gradativamente a gente vê o indivíduo desenvolvendo o sobrepeso e, em consequência, as alterações do colesterol, dos triglicerídeos, da tolerância à glicose, que, como você falou, vão gradativamente preparando o indivíduo para, na idade adulta, desenvolver essas doenças. Infartar, ter AVC, né? Diabetes.
Aliás, rapaz, há uma crença, eu não sei, que reza a lenda, de que se você não der açúcar e não der sal para a criança até o primeiro ano de vida, ela dificilmente desenvolverá diabetes ou hipertensão. Isso é verídico? Existe algum fundamento científico ou isso é crendice? Não, como eu falei, a questão genética é importante. É fundamental. Tirando a genética à parte. Baseado nessa genética, existem alguns momentos da nossa vida em que eu vou desenvolver ou não uma quantidade de células de gorduras que depois de desenvolvidas não vão ser mais reabsorvidas. O indivíduo, ele tem um número de células de gorduras que é fixo, né? Ele comeu mais, ele enche essas células, se ele parou de comer, ele esvazia essas células, e isso aí leva àquele famoso efeito sanfona. Durante o nosso desenvolvimento, a gente tem alguns períodos da nossa vida, né, em que nós estamos propensos a desenvolver essas células. Um deles é a infância, o outro deles é a adolescência, e no caso específico da mulher, a gestação é um outro momento crucial para essa questão do armazenamento de células de gordura. Na infância, o que acontece? A alimentação na infância ela tem um papel importante, tanto na formação dessas células de gordura, como na criação de uma memória alimentar. Existem já trabalhos... É importante as crianças verem e ouvirem isso, e os pais também, né? Porque o pai, ele sempre quer aquela criancinha no padrão redondinho, gordinho, aquela da propaganda antiga de alguns produtos infantis. Bebê Johnson. Não falei o nome do produto, mas é por aí. É o Bebê Johnson, né? Estamos fazendo propaganda, estamos fazendo antipropaganda da Johnson. Numa revista antiga que eu tenho lá em casa, existiam os concursos de fastio, né? Aquele neném que era o mais gordo era o que era premiado. E aí na infância essa alimentação, ela cria uma memória alimentar. E a gente como adulto, a gente vai buscar aqueles alimentos para os quais a gente foi treinado como criança. Então hoje em dia um dos pontos importantes na alimentação infantil é justamente trabalhar evitando a apresentação precoce e o excesso desses alimentos que contêm muito sal, muito açúcar e muita gordura. Nós vamos terminar o nosso primeiro bloco, vamos dar nosso intervalo, voltaremos em instantes, continue conosco, que isso é muito importante para evitar futuramente doenças.